depende de comunicação. Ao longo de nossa trajetória, desde o nosso nascimento, a gente já aprende da forma mais drástica a se comunicar. Até mesmo antes do nosso nascimento, já há uma comunicação entre a criança e a mãe. Ainda no ventre, a criança, ela consegue ouvir a mãe. E ela consegue também corresponder a alguns estímulos. É comum, geralmente, as crianças se mexerem dentro do ventre da mãe. E aí o pai fica todo cheio de orgulho porque a criança chutou, não é? Essa criança, ela nasce e ela continua ainda se comunicando. Ela se comunica através do choro. Quando ela quer algo, ela chora. Às vezes esse choro também pode ocasionar até mesmo uma questão de barganha, porque ela vai entender que toda vez que ela chorar, ela vai ganhar. E aí às vezes a gente vê até mesmo ao ar livre, né, em público, as crianças às vezes choram e rolam no chão. É uma forma de comunicação. E às vezes há necessidade do pai e da mãe corrigir essa comunicação por intermédio da disciplina. Mas, em se tratando de casais e família, para uma boa comunicação, ou numa boa comunicação, até meia palavra, aquele base ali, o que os irmãos entendem? Para uma boa comunicação, meia palavra basta. Olha aí, já ficou subentendido o que vai acontecer, né? Carlos Jorge não está passando, não. Eu tenho que contar para lá, é para ir. Viu, Carlos Jorge? Está passando aqui, não. Bom, então, para a gente refletir na palavra de Deus, nós temos esses textos bíblicos aqui, que retratam muito bem os aspectos da comunicação. Em Provérbios capítulo 25, versículo 11, diz que como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Colossenses capítulo 4, versículo 6 diz que a vossa palavra, ela deve ser sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Eclesiastes 3, versículos 1, na parte B, de 1 a 7, a parte B vai dizer que tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito do céu, tempo de estar calado e tempo de falar. Então, é óbvio que num processo de comunicação, a fala, ela é fundamental, minhas irmãs e meus irmãos. E é sobre isso que a gente vai falar nesta noite especial. Primeiro a gente precisa definir o que é comunicação. Eu disse a vocês que comunicação é importante em todo o ambiente que nós vivemos. Comunicação é importante no trabalho? Sim. Comunicação é importante na igreja? Sim. Comunicação é importante na família? Sim. Toda organização precisa de comunicação. Sem comunicação, a organização, a família, ela está fadada ao fracasso. Deus, Ele sabe tão bem disso, que o primeiro passo que Ele deu para desestabilizar a construção da Torre de Babel foi interferir na comunicação. Não foi verdade? Os homens estavam lá, e nós vamos levantar a torre, e nós vamos chegar até o céu, e nós vamos atingir o nosso objetivo. Irmãos, e eles iam longe. Aí a Bíblia diz que Deus olhou e disse: rapaz, os homens estão botando quente, vamos descer, vamos confundir a língua deles. E foi assim que Deus fez, confundiu a língua, interrompeu o processo de comunicação, e a torre deixou de ser construída. Eles foram espalhados, eles foram divididos, eles foram afastados.
É assim que acontece hoje também. Na família, quando falta comunicação, a tendência é que eles se afastem, a tendência é que cada um procure o seu rumo. E hoje, principalmente pelo uso indiscriminado do celular, as famílias estão sendo desfaceladas. Não há mais uma comunicação sadia no seio familiar. E isso, irmãos, é preocupante. A comunicação, ela é importante na igreja demais. A comunicação tem que partir do pastor para os liderados, dos liderados para o pastor. Tem que haver essa troca de informação. Se isso não acontece, aí nós vamos ter dificuldade. Nós vamos ter dificuldade. Mas o que é comunicar, pastor? Comunicação é a ação de transmitir uma mensagem e eventualmente receber outra mensagem como resposta. Aqui nós estamos estabelecendo um processo de comunicação. De que forma? Eu estou falando, vocês estão me ouvindo. Quem está me ouvindo aí, levanta a mão esquerda. Teve gente que ficou com dúvida. A esquerda. Olha, aqui foi um exemplo clássico de comunicação. Eu fiz uma pergunta e vocês me responderam essa pergunta. Nós estabelecemos uma comunicação. O Deus que nós servimos é um Deus de comunicação. Ele fala conosco, sim ou não? E a gente fala com ele, sim ou não? Fala. Agora, o que mais, irmão, nos impressiona é que tem crentes que servem a Deus, mas não se comunicam com ele. É uma luta para orar. Não ora, não lê a Bíblia. Tem aqueles que preferem mais ouvir um profeta, assistir uma live, não é verdade? Tem aqueles que preferem, por exemplo, nesse horário, estar assistindo um culto televisivo. Não, eu me sinto bem assistindo um culto televisivo, quando na realidade essa comunicação direta aqui, irmãos, ela é mais sadia, ela produz mais resultado. É uma comunicação que a gente pode estabelecer, né? Então, comunicação é a ação de transmitir uma mensagem. E essa transmissão, ela vai resultar num recebimento e numa resposta. Deu para entender o que é comunicação? Sim? É o ato de enviar uma mensagem e receber o retorno dessa mensagem. Olha, irmãos, o processo de comunicação. Não sei se vai dar para vocês verem aí, mas é basicamente isso. No processo de comunicação, nós temos dois bonequinhos ali. Quando a gente era criança, a gente fazia muito esse telefone aqui, ó, com uma lata, uma caixa de fósforo. Aí pegava aquelas fitas, não tinha aquelas fitas antigas, não tem mais. Aí a gente colocava, ligava uma ponta na outra, aí corria, ia longe e falava. E por incrível que pareça, a gente conseguia ouvir do outro lado. Parece que o vento se encarregava de levar as palavras. Então aqui é mais ou menos um telefone naquele estilo. Nós temos a mensagem, né? Nós temos o emissor, é o primeiro boneco. Ele envia uma mensagem codificada para o receptor. Essa mensagem, ela volta para o emissor em forma de feedback. Pastor, o que é feedback? Retorno. Toda vez que a gente se comunica, que a gente pergunta alguma coisa para alguém e essa pessoa responde para a gente, ela acabou dando um feedback, certo? Por exemplo, qual que é o teu nome? Edinaldo. Ele me deu um retorno, ele me deu um feedback. Por que, meus irmãos, que muitos casamentos eles sofrem no ato da comunicação? Porque não tem retorno. Às vezes só um fala e o outro, às vezes nem sabe ouvir. E às vezes, irmão, a confusão é tão grande que os dois falam ao mesmo tempo. Vocês já viram a confusão desse jeito? Ah, porque tu não ajeitou a casa? Ah, porque tu foi trabalhar tarde? Ah, porque tu dorme demais? Ah, porque tu... Aí um fala de um lado, o outro fala do outro e grita. Aí a comunicação, irmão, ela já se torna falha aí. Para que haja uma comunicação saudável, eu preciso falar, eu preciso ser ouvido
e também preciso de um retorno. É preciso que haja um retorno. Esse retorno pode ser positivo ou negativo. Gostei, não gostei. Agora, nem sempre nós estamos preparados para ouvir o não gostei. A gente quer sempre ouvir um gostei, não é verdade? Agora só que nem sempre a gente vai acertar para ganhar um gostei. Às vezes as nossas atitudes poderá gerar um feedback negativo. Olha, não gostei dessa ação. Olha, podemos melhorar aqui, né? Então, deu para os irmãos entender mais ou menos o que acontece no processo de comunicação? Na vida de uma família, isso é essencial. Agora, irmão, tem outro perigo nesse processo de comunicação. Qual que é o perigo? É o perigo dos ruídos. Do ruído. Pastor, e o que é ruído? É toda falha na comunicação. Tem gente, irmão, que às vezes não ouve bem. E tem gente que já ouve demais e interpreta errado. Os dois são perigosos. Aí conta-se uma fábula que o rapaz ia passando na frente do escritório do chefe. Aí o nome dele era José. Aí o chefe disse assim: Zé, traz os pedidos. Aí o João, que não é o Trindade, estava na sala ao lado e disse: Ih, rapaz, o Zé foi demitido. Ele foi despedido. Aí o outro que estava na sala já entendeu diferente: todo mundo vai ser demitido. Irmão, às vezes isso acontece na família da gente. Às vezes isso acontece entre casais. A gente diz uma coisa, a pessoa entende outra. Às vezes a pessoa diz uma coisa e a gente interpreta do nosso jeito. E tudo isso é perigoso, porque gera confusão, gera ruído. Ruído é tudo aquilo que atrapalha no processo de comunicação. Um momento de zanga pode gerar um ruído. Um momento de alegria também pode gerar um ruído. Um momento de emoção pode gerar um ruído. Vocês sabiam disso? Às vezes o crente está tão empolgado no culto, a palavra está boa, o fogo está caindo e tal. Aí chega lá fora: rapaz, e o culto? Culto poderoso, foi um culto maravilhoso. Quem foi que pregou? Rapaz, eu nem vi. E o que era a mensagem? Rapaz, eu também não entendi não, mas estava bom. Para vocês verem o quão é importante a comunicação em qualquer âmbito, em qualquer organização. Meus irmãos, deu para entender? Hoje aqui não vai ser aquela pregação, vai ser uma palestra, uma conversa, vai ser uma aula. E aí, em uma aula, se você tiver dúvida, você pode perguntar. Combinado assim? Amém? Vocês são uma benção, é por isso que eu sou fã de vocês. Uma comunicação aberta, honesta, precisa ser prioridade. Em todo relacionamento, uma comunicação aberta precisa ser prioridade. Nessa comunicação aberta, irmão, a sinceridade, a honestidade deve prevalecer. Porque às vezes a gente não gosta de uma coisa e tem medo de falar que não gosta. Isso acontece. Às vezes o camarada não gosta daquele feijão assim, mais grosso, né? Ele gosta do feijão mais fino e não fala. E a mulher gosta do feijão grosso. E aí dá uma confusão depois. Ela vai preparar esse feijão grosso toda vez, ele querendo comer um feijãozinho, um caldinho fino. Irmãos, isso é perigoso. A gente precisa ser honesto. Agora, essa honestidade, essa sinceridade, tem que dizer assim: eu sou sincero, o que eu tenho de dizer eu digo na cara. Temos que tomar cuidado, porque mesmo sendo verdade, ela precisa ser dita com cautela, para não ferir as pessoas. Jesus sabia disso muito bem. Perguntavam para ele: tu és o Cristo, o Filho de Deus? E ele dizia a verdade: tu diz.
Se fosse outro, dizia: pá, tu não está vendo aqui não? Então, irmãos, tome muito cuidado. A verdade sempre vai prevalecer, mas até a forma como a gente diz essa verdade tem que ser pensada, para não ferir alguém, para não matar alguém. Às vezes, para matar, não precisa puxar um gatilho ou usar uma faca. Para matar, basta dizer uma palavra. Você mata o sonho de alguém, você mata a vida de alguém. Sim ou não? Sim. Então, na vida de um casal, na vida da família, a comunicação tem que ser aberta, sem barreiras. É compreensível que possam surgir situações difíceis, pois o casamento une duas pessoas imperfeitas, de personalidade diferente, incluindo características que refletem sua cultura e também o modo como foram criadas. Você e seu cônjuge têm uma comunicação agradável ou acham um desafio ter uma conversa significativa? Quando se trata de casamento, irmão, essa comunicação, ela precisa ser mais aberta ainda. Coisa certa é que haverão circunstâncias difíceis do casamento, momentos delicados, mas mesmo assim a comunicação, ela deve prevalecer. A partir do momento que você casa com alguém, é para compartilhar momentos bons, mas também momentos ruins, porque a vida a dois e a vida em família não é só mar de rosa não, irmão. Não. Os jovens que pretendem casar, eu vou me casar com meu príncipe encantado, com a minha princesa, e eu vou ser feliz, e vai ser feliz, mas vai ter momento de tribulação, vai ter momento de dor. Eu vou casar com a mulher dos meus sonhos. Sim, mas vai ter um momento que o arroz vai ficar papa. E até quando o arroz ficar papa, a gente precisa compreender. Moça, vai ter um momento que esse homem vai jogar a toalha em cima da cama, quando não joga no chão. Você está preparada para isso? E aí entra a questão da comunicação. Se a gente não comunicar, irmão, já dizia alguém que não se comunica se trumbica, né? Olha, para uma relação duradoura, exigem coragem, determinação. Essa palavra está muito na moda hoje, que é a resiliência. Resiliência para manter uma relação duradoura, né? Então aqui, por exemplo, a gente vê o irmão Cícero mais a irmã Sena, 47 anos de casado, não é isso, irmão Cícero? Olha aí, 47 anos de casado. É uma relação duradoura. Hoje, infelizmente, irmão, as famílias estão se destruindo. Tem casamento que acaba com 2 anos. Não é um absurdo? Por que não viu no namoro que não ia dar certo? Acabava ali. Mas qual é o segredo para manter um casamento durante tanto tempo? 47, 50 anos, 60 anos. Coragem. A gente precisa de coragem para enfrentar os problemas juntos. Determinação, irmão. Se não tiver determinação, não vive junto. E isso, homem, mulher, filho, se não tiver determinação, não vive junto. Resiliência é o ato de você se manter firme, mesmo diante das intempéries da vida. Pastor J. Wilson, saudosa memória, sempre ele trouxe uma mensagem um tempo e falava do bambu, né? E o bambu, ele durante as ventanias se curvava até tocar o chão, e quando a ventania passava, ele voltava para o mesmo lugar. Isso é resiliência. É o ato de você suportar infortúnio, mas permanecer na mesma posição. No seio familiar, a gente enfrenta infortúnio. A gente passa por momentos difíceis, mas não é motivo para a gente desistir. Aí a gente tem que voltar para o mesmo lugar, não é não, Carlos? Enverga, mas não quebra. Isso é resiliência. Irmãos, só uma duvidazinha aqui. Vocês estão entendendo? Eu estou falando rápido demais? Está dando para compreender?
Ó, se tiver uma dúvida, vocês perguntam. Combinado? Tá. Vamos lá. Comunicação eficiente. Para que a comunicação seja boa e agradável, somente o uso de palavras não é o bastante. Vai além disso. Muitos fatores fazem parte da comunicação. Entre eles estão as expressões faciais, o tom de voz, a linguagem corporal. Tudo isso é comunicação, irmão. Ei, você sabia que tem pessoas que se comunicam sem dizer uma palavra, somente com o olhar? Casais que estão tanto em sintonia que só o olhar já diz tudo. Então, irmãos, olha, o nosso corpo fala. A forma como a gente senta, fala. A forma como a gente ouve alguém, fala. Tem pessoas que já conversam com você mais na defensiva, outras estão prontas para te atacar. E se a gente fizer uma boa leitura, a gente consegue ver isso. Tem pessoas que a expressão facial dela, até na hora de falar, você percebe se ela está feliz, se ela está zangada, se ela está preocupada, se ela está cansada. Percebe ou não percebe? A mulher e o homem inteligente percebem isso. Os filhos inteligentes percebem isso. Ih, rapaz, não vai pedir nada para o papai agora não, que a cara dele não está muito boa. Aí a mulher querendo aquele guarda-roupa novo. Aí o camarada já chega com a cara meio ruim assim, não dá um sorriso. Aí ela diz, não dá dessa vez para pedir. Da mesma forma o homem, né? Quando vê a mulher, irmão, não enfrente uma mulher de cara zangada não. É confusão na certa, não é verdade? Expressões faciais, o tom de voz. Tem gente que até é tranquilo, mas na hora de falar ele fala asperamente. Ei, meu amor, vem cá. Ixi, isso é terrível. Até que a expressão, vem meu amor, vem cá, é boa, mas o tom de voz já mudou toda a situação. Irmãos, a gente tem que ter muito cuidado com o tom de voz. Isso é muito preocupante. O nosso corpo fala, demonstra muita coisa. Então, a comunicação, para ser eficiente, e a gente aprendeu isso aqui na escola dominical, domingo passado, sobre a questão do sim, sim, não, não. Não é só palavras, é ações. Irmão, tem gente que fala bonito, mas na hora de agir, não age. Vocês já observaram isso? Então, principalmente na relação, no relacionamento a dois, no relacionamento familiar, não basta somente falar. Você tem que demonstrar, você tem que levar atitude, você tem que levar ação. Isso vai fazer com que a comunicação ela seja eficiente. Obstáculos à boa comunicação. Para a família, compromissos. Muitas tarefas que ocupam tempo. Vocês já observaram que as famílias estão sem tempo? Quando você conversa com alguém, eu costumo dizer isso para os meus alunos de faculdade, e para você ser uma pessoa bem-sucedida, você precisa controlar 2 fatores. Que fatores são esses, pastor? Dinheiro e o tempo. O homem e a mulher que controla bem dinheiro e tempo, ele é sucedido, bem-sucedido. Mas já observaram que esses 2 fatores são os fatores que mais faltam na vida das pessoas? Rapaz, tu pode me atender agora? Estou sem tempo. E quando não está sem tempo, está sem dinheiro. E aí, dinheirinho aí, uma pizza. Rapaz, eu estou liso. Aí tem deles que tiram até o bolso para fora assim, né? Estou liso. Numa boa comunicação, muitas tarefas, muitos compromissos têm levado famílias, casamentos à ruína. Nós vivemos hoje numa corrida frenética. Trabalho, outras atividades, e às vezes nossas famílias estão sendo deixadas de lado, e isso interfere na comunicação.
Poucas pessoas hoje, irmão, estão conversando face a face. Hoje a maior comunicação estabelecida é uma comunicação artificial pelo celular. Não é que eu seja inimigo do celular, mas é porque às vezes, irmão, o uso disso aqui atrapalha muito. Aí tu já traz os compromissos de casa e quando chega em casa é só no celular. Não conversa com a esposa, não conversa com os filhos. E tudo isso vai causando um distanciamento. Filhos também podem ser um obstáculo à boa comunicação do casal. Por quê? Porque geralmente cuidar dos filhos dedica-se muito tempo a eles. Principalmente quando está ali do tamanho da Eloá, principalmente a Sofia que vai nascer, vai requerer de vocês muito tempo. Mas nós devemos, além de dar o tempo para cuidar dos filhos, o tempo também tem que ser revezado para o casal. Quantos casamentos, irmão, não são desfeitos em função dessa ausência do tempo para o cônjuge? Às vezes a mãe é muito dedicada aos filhos e ela não quer nem olhar para o esposo. Já aconteceu isso. A dedicação é extrema e às vezes o esposo quer uma atenção e não tem. Tudo isso deve ser calculado. Televisão é um obstáculo. Hoje quase ninguém assiste televisão mais, não é verdade? Hoje é mais celular e internet. Medo dos conflitos. Ih, rapaz, não vou falar com fulano de tal porque ele é zangado. E tem homem, irmão, que é zangado mesmo. Às vezes a mulher vem até com carinho, com jeitinho com ele. Mas ele, para ser bruto, ele já responde com aspereza. Às vezes é o inverso. Às vezes tem mulher que é zangada também. O camarada já pensa duas vezes antes de falar com ela. Ela já fala já com tom de arrogância. Então, às vezes, para evitar conflito, o que acontece? Há esse distanciamento da comunicação. Rapaz, se é para brigar, eu nem vou falar. E aí, às vezes, há essa interferência na boa comunicação. Então, irmãos, a gente precisa superar muito bem a questão dos compromissos. Não que você vai ser descompromissado, mas é agendar um tempo exclusivo para a tua família. Cuide dos seus filhos, mas cuide do seu esposo, da sua esposa. Cuidado com televisão, com celular, com internet. Cuidado com os medos dos conflitos. Numa relação aberta, os conflitos são encarados de frente. Mas às vezes, irmão, a gente tem tanto medo de conflito que a gente não diz o que está deixando a gente zangado. Então, numa relação aberta, essa comunicação ela é bem efetiva, né? Vamos lá. Casais bem-sucedidos removem os obstáculos e trabalham para construir nível a nível uma comunicação efetiva, né? Pense nisso. Não há obstáculo para casais, para famílias que querem se comunicar. Elas arranjam tempo, elas fazem as suas programações. Irmãos, principalmente nós que temos filhos, tomemos cuidado para não perdermos os nossos filhos, para não perdermos a nossa família, para não perdermos as nossas relações. E a comunicação vai nos ajudar muito nesse aspecto. A comunicação é um processo a ser aprendido, e essa aprendizagem, ela só pode ser obtida na prática. Então, se você quer ser um bom comunicador, pratique a comunicação. Fale, converse. É preciso que o casal tenha uma comunicação profunda, sem medos e receio de conversarem sobre tudo que esteja disponíveis para se ouvirem e também firmarem um relacionamento. Qual foi a última vez assim que você sentou com o teu esposo ou com a tua esposa? Vamos conversar aqui. Ou geralmente as conversas são conflitos. Qual foi a última vez que você jantou ou almoçou
com todo mundo ao redor da mesa. Hoje, irmão, a confusão é para quem chega em frente à televisão. Tudo isso vai causando distanciamento na comunicação, prejuízos enormes à família. E é por isso que muitas famílias estão despedaçadas, quebradas. Mas é necessário que a comunicação ela seja estabelecida. E num processo de comunicação, eu tenho o emissor e eu tenho o tem que ter. Porque senão vai ser um monólogo, só um fala. E isso não é bom. Atitudes que contribuem para uma boa comunicação. Ah, isso aqui é especial, ó. Fale e escute de forma direta. Numa comunicação, a gente precisa falar e escutar. Mas vocês já foram conversar com alguém que ele te interrompe toda hora? Rapaz, é porque o céu hoje está azul. Não, é porque... Né? Rapaz, está ventando muito. Não, mas isso aqui é porque chegou o mês de ventar mesmo. Toda vez ele te interrompe. Numa comunicação efetiva, é necessário falar e escutar de forma direta, objetiva. Casais que se dão bem, falam direto, sem meias voltas. Tem uns, irmãos, que é uma luta para te contar uma coisa. Ele, para dizer que foi no centro, ele conta da infância dele. Rapaz, aí eu nasci ali no Sinhá Castelo, e aí depois eu fui morar lá na Vila Lobão, e aí depois eu conheci fulano de tal, aí eu estudei na escola tal, e aí vim trabalhar na empresa tal, aí eu me congreguei lá no Cangalheiro, tal. Ele dá essa volta todinha só para dizer que foi no Comercial Carvalho do Centro ali. Tem gente que às vezes a conversa é tão longa que o que ele disse no início, a gente já esqueceu. No final. É por isso que às vezes tem casais que não têm paciência para conversar. Vocês sabiam disso? Às vezes é a mulher que faz um rodeio grande, aí as mulheres não gostam quando a gente diz isso. E às vezes é homem, tem homem também que faz um rodeio grande para dizer uma coisa. Fale de forma direta, com carinho, com sinceridade, de forma honesta. Cuidado com os extremos. Irmãos, eu costumo dizer que na nossa vida, tanto faz ser crente como não crente, ela precisa de equilíbrio. Nem de mais e nem de menos. Comer bolo de chocolate é bom? Sim ou não? Tem gente que não gosta, né? Suco de maracujá é bom? Sim ou não? Um copo, 2 copos. Agora beber uma jarra já... É extremo. Galinha caipira é bom? Sim ou não? Sim. Uma coxa, um peito, uma moela, um fígado. Agora comer uma inteira. São os extremos. Tudo tem que ser com equilíbrio. Cuidado, irmão. Nem de mais e nem de menos. Na vida da gente, tudo tem que ser equilíbrio. Certo? Tem pessoas que são de mais e tem uns que são de menos. Observe e conheça o seu cônjuge. E falar em observação, as mulheres observam mais do que o homem. Vocês sabiam disso? Eita, que mulher observa. O homem é mais desligado. Mas as mulheres, ela observa, olha, quando ela olha para alguém, ela já faz uma análise da roupa que está vestindo, se está atual, se não está atual. E essa moda aí não colou, não. Ela podia colocar uma roupa dessa forma. O homem não está nem aí. Principalmente se tratando de roupa. Ele colocou a camisa manga longa dele, no nosso caso, botou uma gravata, ele nem importa se está combinando camisa com gravata. E bota e sai do mundo aí, né?
Então, observe, conheça. Tudo, irmão, é parte da observação. A mulher deve conhecer o seu esposo, saber. Isso é tão bom quando a mulher conhece o esposo, porque ela sabe o momento de resolver alguma coisa. E a mulher precisa conhecer bem o esposo, e o esposo precisa conhecer bem a mulher. Porque quando conhece bem, os conflitos eles são resolvidos ou nem existem de forma exagerada. Quando a mulher conhece bem o homem, até na hora de dizer que o gás acabou, ela fala de forma carinhosa. Hora trágica na vida de um homem é receber uma ligação, uma mensagem: meu amor, o gás acabou, principalmente meio-dia, na hora do almoço. Mas tem mulher que às vezes ela avisa assim, irresponsável. Tu não deixou dinheiro, o gás acabou. O cara que já está atribulado lá do outro lado, irmão, ele vai ficar feliz com isso? Vai ficar mais zangado, não é verdade? Zangado. Então tem gente, irmão, que até na hora de dar uma má notícia não sabe ajeitar direitinho. Isso também é comunicação, né? Alguém quer dizer alguma coisa? Oi, meu querido. Se não tiver com dinheiro aí, pronto. Aí ele termina de botar a mão na cabeça mesmo e dizer: meu Deus, agora acabou-se tudo. Te vira. A gente já sabia o que era. Morreu alguém, ele tinha a forma de bater na janela. Já sabia E que... levar, quando ele via aquela batida aqui, eita, é a notícia do Chico. Já morria alguém, né? Então, observe, conheça bem. O homem, ele consegue observar também, mas a mulher observa mais. Né? Vamos lá. Aqui, Carlos Jorge. Olha, saber ouvir. Nesse exato momento aqui, tem alguém que pode estar só me escutando. Isso é normal. Para um público, quando a gente vai falar, a cada 5, 10 minutos, alguém se desliga. Tem gente aqui que já foi em casa. Eita, meu Deus, quando eu chegar, tem a louça para lavar. Eita, meu Deus do céu, ainda vou ter que resolver isso aqui. Ih, rapaz, ainda tem que baixar um arquivo na internet. Então tem muita gente que está me escutando, mas saber ouvir é o seguinte, ouvir significa escutar com os ouvidos, prestar atenção com os olhos e compreender a maneira como o seu cônjuge age e também reage. Isso é saber ouvir. Há uma diferença muito grande em ouvir e escutar. Quem escuta simplesmente entra por um ouvido e sai pelo outro. Não tem essa expressão? Rapaz, eu falei com fulano de tal, entrou pelo ouvido e saiu pelo outro. Escutou. Quando alguém ouve, essa palavra ela é internalizada. Ela desce para o coração. Irmão, é tão importante ouvir, e hoje o mundo está carente de pessoas que sabem ouvir. Hoje existem mais pessoas que só querem falar. Quando, na realidade, ouvir é uma grande virtude. Todo homem deve ser tardio para falar, pronto para ouvir. Pronto para ouvir. Boa parte dos nossos problemas são resolvidos no silêncio e na audição. No silêncio e na audição. Quando você vê alguém falando demais, ao invés de resolver, ele está aumentando o problema. E tome muito cuidado para quem você vai falar.
E tem pessoas que você fala com 30 minutos, todo mundo está sabendo o que você falou. Ah, não, é porque fulano de tal é o meu melhor amigo. E esse teu melhor amigo tem sempre o melhor amigo que não é você. E acaba espalhando todos os teus segredos. Mas saiba ouvir. Ouça com atenção. Você deve prestar atenção com os olhos, compreender. Esse contato visual, irmão, é muito importante. Vocês já pararam para observar que quando alguém está mentindo para você, ele não olha no seu rosto? Rapaz, é porque eu fui tentar fazer e não deu certo, está mentindo. Quando a pessoa está falando a verdade, ela olha no olho. E a cara não treme também. Irmão, mas hoje o negócio está tão sério que tem gente que mente que a cara nem treme. Não tem? Especialista. Tem gente que se especializa em mentira também. Saiba ouvir. Pense nisso. Saber escutar uma pessoa é uma forma de conquistar a sua confiança e amizade durante a sua fala. E respondê-la demonstra que você está interessado no assunto. Quando você para ouvir alguém, isso é uma atitude de respeito. E às vezes, irmãos, olha, muitas vezes, o que as pessoas querem de você não é dinheiro. Elas querem ser somente ouvidas. Às vezes elas só querem desabafar. E aí você tem que ter paciência para ouvir. Não é assim que funciona? Então saber escutar uma pessoa é uma forma de conquistar sua confiança, amizade. E responder. Agora isso aqui é lindo. Irmão, porque tem gente que às vezes a gente fala e não responde nadinha. Isso aqui acontece principalmente em grupo de WhatsApp. Você faz uma pergunta, às vezes, aí gera aquele famoso vácuo. Ninguém responde. E quando você manda mensagem para alguém que é urgente e não obtém a resposta, e você percebe que a pessoa leu, irmão, você não fica zangado, não. Rapaz, eu mandei mensagem para fulano de tal aqui, ele viu e não me disse nada. Então, irmão, comunicação é enviar mensagem e receber resposta. Quando alguém fizer uma pergunta, responda. Quando alguém pedir uma informação, responda. Quando alguém pedir uma ajuda, responda. Agora você precisa escutar. Tem gente que só quer falar. Qual tipo de pessoa o seu esposo ou a sua esposa é? Existem aí 3 tipos de pessoa numa relação. Isso aqui a gente pode estender também para a relação pais e filho, mas a relação pais e filho será na próxima quarta-feira. Auditivo são aqueles que necessitam ouvir. Mulher, eu te amo. Mas tem mulher que gosta de ouvir eu te amo. Então fale eu te amo. Assim como também tem homem que gosta de ouvir eu te amo. Mas é difícil dizer um eu te amo. Não? É mais fácil dizer, a conta da luz está vencendo amanhã. Tem que pegar o menino na escola. O auditivo necessita ouvir. Quais são as frases de amor que você tem dito para alguém? Ou as suas palavras são ásperas? Ou você não diz nada? O visual, ele deseja ver. Já tem aquele tipo de gente que não é muito chegado a ouvir. Ele é chegado a ver as coisas acontecer. Em todo lugar tem gente assim. Tem aqueles que gostam de ouvir mais, eles são auditivos, e tem aqueles que desejam ver a demonstração. Meu amor, mas eu te amo. Mas não, tu não deixou nem R$100 na geladeira de presente para mim. Tu não trouxe nem uma caixa de bombom garoto para mim. Que amor é esse?
A mulher, eu estou trabalhando aqui. Não, tá não. Tem gente que quer ver demonstração e ato. Irmãos, relacionamento é feito de comunicação, e a gente já falou isso aqui lá atrás, de atos, de ações, de atitude. Existem aqueles que são sensitivos. Eles percebem mesmo com pouca comunicação. A gente percebe. Esses já são mais aguçados. Eles conseguem ver se a situação está favorável ou se está desfavorável. A gente percebe. Irmão, às vezes, quando a gente é tão sensitivo assim, a gente percebe que o clima está bom quando a gente bota o pé dentro de casa. Aí já é algo bem extremo, né? Se você chegar em casa e já sentir esse clima pesado, você já sabe que as coisas não estão tão boas. Quantos estão compreendendo e pode dizer amém? O homem é o único ser na natureza capaz de raciocinar, o que o torna competente para elaborar um pensamento que se transforma em palavra dirigida necessariamente a um interlocutor. É assim que se estabelece um diálogo. A comunicação na convivência conjugal é a condição de sobrevivência. Qual é o segredo para chegar a 50 anos de casado? Qual é o segredo? Comunicação. Eficiente. Às vezes é um falar e o outro ouvir. Às vezes é um ouvir e o outro falar. Isso vai gerar um casamento duradouro. Comendo peixe. Todo mundo gosta de peixe aqui, alguns gostam, né? Essa história é interessante. O marido disse para a esposa que não gostava de peixe. Isso aconteceu. Era um programa de rádio evangélico. E a mulher ligou para esse programa. Ele disse assim, olha, contando a história, não tem aqueles casos de família, aquelas coisas. É o seguinte, lá em casa o meu marido, ele quase não fala comigo. E ele só fala comigo quando quer brigar. Aí um dia, nós temos 17 anos de casado. Olha, Morena, quase o nosso tempo. Nós temos 17 anos de casado. Aí um dia nós estávamos discutindo sobre dívida. Ah, o boleto tal venceu, tu não pagou. Ah, o boleto tal, falando sobre dívida. Aí do nada ele parou a discussão e diz, e tem mais. O marido dizendo para a esposa. Olha, tal, as dívidas e tal. E tem mais, mulher. Eu nem gosto de peixe. E toda vez tu faz peixe para mim comer. Irmão, ele esperou 17 anos para dizer que não gostava de peixe. É um negócio sério, né? 17 anos. Rapaz, ele comeu muito peixe sem querer, né? Irmão, então se às vezes uma atitude você não gostou da atitude, chama. Agora chame com carinho também, né? Se possível, passa a mão aqui na cabeça. Ô, minha princesa, não faça isso mais não. Eu sei que é difícil, porque geralmente a gente quer partir mesmo para a ignorância, né? A mulher também, ô meu benzinho, rapaz, vamos fazer desse jeito aqui? Irmão, tudo que é feito com delicadeza prospera, não é verdade? Não adianta arrogância. Então, se você não gosta de peixe, não coma. Não espera 17 anos, não. Aí uma vez, o cara disse assim, comunicação. Foi procurar o doutor. Doutor, seu Alfredo, não tem nenhum Alfredo aqui? A minha esposa, ela não está ouvindo muito bem. Aí o doutor olhou e disse, tá não, seu Alfredo? Ah, não. Então vamos fazer um teste. O senhor vai voltar para casa. O senhor vai medir uma certa distância e vai falar com ela. Aí você vai diminuindo a distância. Quando chegar no momento de ouvir, aí o senhor vai me dizer a que distância ela lhe ouviu. Aí lá vai seu Alfredo para casa. E ele vai feliz e diz, agora eu vou resolver o problema da minha esposa, que ela não está me ouvindo, ela é surda. Aí seu Alfredo a 15 metros de distância. Mulher, o que nós temos para jantar hoje? E nada. Ele caminhou mais 10 metros.
mulher, o que nós temos para jantar hoje? E nada. E ele caminhou mais 5 metros. Mulher, o que nós temos para jantar hoje? E por incrível que pareça, nenhuma resposta. Aí ele chegou bem pertinho dela assim, por trás. Mulher, o que nós temos para jantar hoje? Aí ela diz, Alfredo, eu já te respondi 4 vezes que é frango. Quem era que estava surdo? Às vezes, numa comunicação, a gente só quer enxergar o erro do outro. Achar que o problema é no outro. E muitas vezes o problema é na gente. Sim ou não? É igual aquela história que você já conhece da mulher que chamou o esposo. Essa é antiga, você já conhece. E aí reclamou para ele da vizinha. Esposo, o que foi, minha mulher? Rapaz, aquela vizinha é muito cebosa. Olha, anda ver a cor das roupas dela lá no varal. As roupas todas sujas, toda manchada. Aí o marido foi olhar na janela e quando chegou lá, ele olhou e disse, rapaz, sabe como é mesmo? Limpou a janela. Quando ele limpou a janela, a roupa da vizinha estava branquinha, limpinha, limpinha. O problema não estava na roupa, estava na janela da mulher, que não limpava. Às vezes a gente quer olhar para a roupa suja dos outros e a nossa janela está suja. Quem está suja é a nossa janela. Tome cuidado, viu, irmão? Cuidado quando você olhar a roupa suja de alguém. É a janela que pode dar com defeito. Ó, o sinal. Qual é o sinal que revela quando um processo de comunicação não vai bem? Quando as palavras não correspondem a gestos e ações. Nunca se esqueça que a comunicação amorosa exige humildade, generosidade. Não pode haver incoerência entre o que você fala e o que você expressa através de gestos e ações. Às vezes o camarada diz que ama a esposa diz que ama o esposo, na frente de todo mundo, é aquele casal que é o espelho para todos. E quando chega em casa, aí a confusão está feita. São ofensas, são palavras negativas, é cabo de vassoura, é frigideira voando na direção dele, é ele que às vezes fala alto demais. As palavras não estão correspondendo aos gestos. Esse é um péssimo sinal para a comunicação. Porque a comunicação, irmão, a palavra tem que estar de acordo com os gestos. Os gestos têm que estar de acordo com a palavra. Mas tem aqueles que são adeptos dessa filosofia. Faço o que eu faço, ou faça o que eu digo e não faço o que eu... Estou finalizando. Para o casal desenvolver um tipo de comunicação que seja construtiva e edificante, é necessário atentar para 4 pontos básicos. Primeiro, para uma mensagem, para uma comunicação boa, é necessário conteúdo. A conversa que você estabelece com a tua família, com a tua esposa, tem contribuído para edificar? O conteúdo é saudável? E vamos que às vezes a gente também passa muito tempo conversando coisas que não tem nada a ver. A gente perde muito tempo. A forma como é dita estas palavras, a gente já falou disso. O tempo. Irmão, tudo na nossa vida tem um tempo. Às vezes você quer dizer uma palavra num tempo que é inoportuno. É por isso que às vezes a gente que está no trabalho pesado, quando chega cansado, aí é sempre bom, isso as mulheres já fazem, né? Deixa o camarada descansar um pouquinho ali. Aí quando ele estiver bem relaxado, ela conta. Da mesma forma o homem para com a mulher. Agora tem mulher, irmãos, que é igual à esposa de Davi. Davi vinha chegando de uma batalha, vinha trazendo a arca, feliz, trouxe churrasco para a esposa dele. Olha, é tudo que a mulher gosta. Um esposo feliz e com churrasco na mão. Quando ele chegou na porta, Mical olhou para ele e disse, lá vem. Rapaz, Davi, tu não tem vergonha não. Olha da forma como ela recebeu o pobre velho Davi. Tu não tem vergonha não, rapaz. Tu tá vindo agorinha dançando ali no meio do povo, rapaz. Que coisa é essa? Irmãos, essa recepção custou cara para Mical.
ela não gerou filhos, se tornou estéril, só porque desprezou Davi no coração. Depois eu prego sobre essa mensagem. Então tudo tem o seu tempo, cuidado, saiba esperar, tenha paciência, não queira se precipitar. Tem gente que se precipita. E o lugar para uma discussão, porque eu vou dizer para vocês, casamento e família não é só aquelas propagandas de margarina, não, de manhã cedo, abrindo pão e todo mundo sorrindo e passando manteiga no pão. Não. Tem um momento das crises, tem um momento da comunicação do casal, tem um momento de se ajustar algumas coisas. E às vezes o melhor lugar para se ajustar essas coisas não é na frente dos filhos. Tem que reservar um espaço. Às vezes, irmão, tem pais que discutem na frente dos filhos. Isso gera traumas para ele. E às vezes o filho vê o pai tratando mal a mãe, ele vai tratar mal a esposa dele também. E às vezes vê a mãe tratando mal o pai, a filha deve também seguir o mesmo exemplo. Todo cuidado é pouco, irmão. Então, cuidado com o lugar. Vamos lá. Pronto, esse é o último slide. Faça um upgrade. Aí, falei até em inglês. Faça um upgrade. Fazer um upgrade significa atualizar, melhorar. E por que não dizer turbinar? Turbine o seu casamento. Turbine a sua família. Reserve mais tempo para o seu esposo. Reserve mais tempo para a sua esposa. Reserve mais tempo para os seus filhos. Irmão, nós temos 24 horas. Às vezes o que falta é o gerenciamento desse tempo. Nós gerenciamos muitas vezes mal o nosso tempo. 8 horas para dormir. É claro que tem gente que às vezes dorme quase 12, né? Não vamos entrar em detalhe. 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar e 8 horas para outras atividades. Às vezes nós estamos perdendo muito tempo e deixando as nossas famílias vulneráveis ao ataque do maligno. Então, olha, reserve um tempo para você, seu esposo, reserve um tempo para você, a sua família. Isso é bom, vai ajudar no casamento, vai fortalecer ainda mais e vai estreitar os laços de relacionamento. Meus irmãos, essa é a finalização da nossa mensagem de hoje, a comunicação, não é verdade? E pergunto aos irmãos, ficou alguma dúvida? Os irmãos querem comentar alguma coisa? Quem quer contribuir falando alguma coisa? É o momento da dúvida agora. Dúvida, irmão, é que nem bola de neve. Quanto mais a gente enrola, mais ela cresce. Então, se você ficou com a dúvida, pastor, eu não entendi muito bem essa parte, o momento é agora. Fale agora. Não, até a próxima. Esse para sempre é muito forte. Posso encerrar aqui? Amém? Posso ir para casa e dormir tranquilo? Comunique-se bem, em todos os aspectos. Em casa, na igreja. É tão boa a comunicação, irmão. Precisou sair, comunique. No caso da esposa, o esposo. Aqui da igreja, precisou sair, comunique a sua liderança. Olha, pastor, eu vou atender fulano de tal. Comunicação é tudo, irmão. Sem comunicação a gente não vai a lugar algum. Amém?